Sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD na Web, hoje com a última lição deste segundo trimestre, a lição 13. Sempre com sentimento de muita gratidão por concluir mais 3 meses de ensino e aprendizagem da Palavra de Deus. Saímos enriquecidos desse trimestre, com certeza mais próximos de um caráter cristão, de valores éticos e morais do reino de Deus, que fortalecem a identidade dos seguidores do Senhor Jesus. Que o nosso aprendizado não fique restrito apenas aos conceitos, ao intelecto, à psique, mas que esse aprendizado seja revelado na prática, no cotidiano, no testemunho diário das nossas ações. Por fim, a lição 13 fala dessa verdadeira identidade do cristão. Vivemos um tempo de pseudos-evangelhos, de falsos evangelhos, que é necessário adjetivar a identidade do cristão. Que identidade estamos falando? Não é? Quando você abre aí as redes sociais, tantos vídeos, tantos memes que rondam a internet, mostrando uma identidade cristã, no mínimo, falsa. Por isso que devemos estar sempre próximos das Escrituras, pois elas vão sempre nortear qual é a verdadeira identidade que o Senhor Jesus quer que nós tenhamos. A verdade prática da lição já nos exorta que no reino de Deus não basta ouvir para possuir essa identidade, essa aproximação do Salvador, mas é preciso colocar em prática o que nós aprendemos. E esse trimestre é um trimestre que nos convidou à prática. A prática do perdão, a prática da sinceridade na oração, no jejum, no ofertório, a prática de resguardar-se da vingança, de desejar o mal a quem nos persegue, a prática de viver um casamento puro, um casamento que honra a Deus e tantas outras porções tremendas que recebemos do Senhor através da sua palavra. Querido professor, cabe aqui uma brevíssima revisão, você iniciar a aula resgatando os valores chaves, pedindo que os estudantes falem quais são os principais temas que foram estudados no trimestre. Assim você vai observar como eles guardaram os conceitos âncora. E aí você pode deixar 5 minutos para tentar fazer essa repescagem, essa retrospectiva, lembrando que isso é apenas uma sugestão introdutória, porque há ainda um grande conteúdo a ser esboçado e não podemos perder tempo na aula divagando sobre outros assuntos que não o assunto da lição. O texto base para encerrar aí o sermão da montanha que embasou esse trimestre é o capítulo 7 do Evangelho escrito por Mateus, os versículos 21 ao 27, a famosa parábola da casa na areia e da casa na rocha. E aí, o Senhor Jesus inicia no versículo 21 com uma das frases mais fortes registrada nos evangelhos, quando ele diz que nem toda pessoa que faz menção do seu nome tem entrada no reino dos céus. Então, observe que isso é muito forte, porque muitas pessoas vão confessar que há um Deus, vão confessar que creem em Deus, até pessoas que não são cristãs, ou pessoas que a gente costuma chamar de amigas do Evangelho, o que é uma expressão um pouco duvidosa, porque quem é amigo do Evangelho ama o Evangelho e o cumpre. Então, não é simplesmente por achar a mensagem do Evangelho bonita que alguém pode ser considerado amigo do Evangelho. O amigo do Evangelho é o cristão, é o seguidor do Senhor Jesus, que está ali em João 15, quando Jesus diz, olha, já não vos chamarei mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas vos chamarei de amigos. Então, os amigos do Evangelho não são as pessoas que se identificam com a mensagem, acham a pregação bonita, vão até um culto, elogiam o pregador, mas ao fim não tomam nenhuma decisão para mudar a vida pecaminosa e para servir a Deus numa vida de santidade. Muita atenção a isso, porque Jesus é quem mostra que nem todo aquele que faz uso do seu nome, nem todo aquele que
chama pelo seu nome terá entrada no reino dos céus. E aí, para que não ficasse de maneira muito genérica essa exortação, no verso 22 ele vai especificar como é que se faz uso do nome dele. Como é que se faz esse uso? O verso 22 nos mostra aqui 3 exemplos de como se faz uso do nome de Deus, do caráter de Deus, do poder de Deus. Através de profecia, através de expulsão de demônios e através de realização de milagres. Olhe, geralmente pessoas que profetizam, que expulsam demônio e que são usadas para a realização de milagres, são tidas como pessoas de alta capacidade espiritual, de elevada intimidade com Deus. Embora que Jesus vai revelar que isso não é uma regra. Porque quem expulsa o demônio, quem fala com o homem e quem opera o milagre é o Senhor Jesus. É no nome dele que essas coisas são feitas. Então, se alguém faz uso do nome do Senhor e através do poder de Deus profetiza, expulsa demônio ou realiza milagre, o faz não por si, mas tão somente pelo Senhor. É por isso que isso não deve se tornar padrão de santidade, de espiritualidade, nem tampouco de garantia de salvação. Conheço uma pessoa que profetiza, revela tudo do futuro, essa pessoa é assim com Deus. Muito cuidado. Não também tomemos como regra de que porque o Senhor Jesus exortou-nos que nem todos que profetizam, expulsam demônios e realizam milagres em seu nome irão ao céu, não podemos tomar isso como regra de que pessoas que profetizam, expulsam demônios e realizam milagres, a gente tem que ter um pé atrás porque possivelmente ela não tem nada de Deus. Cuidado! Não podemos nos adequar a extremos, mas andar em equilíbrio com a prudência que a palavra de Deus nos dá, né? Então, quando eu quero saber se uma pessoa verdadeiramente é cristã, o Senhor Jesus nos mostra que não é através disso que faremos essa mensuração, essa medida. Mas, como nos diz o verso 21, a parte B, é aquele que faz a vontade do meu Pai, a vontade de Deus Pai. E aí, outra tradução diz, é aquele que faz somente o que o Pai deseja. Então, através do fruto do Espírito, veremos de fato quão crente uma pessoa é, quão cristã uma pessoa se diz. Nós já aprendemos, e isso não é novidade para quem frequenta a classe de adultos em EBD, que a santidade de um cristão é muito mais evidenciada através do fruto do Espírito do que pelos dons espirituais, tá bem, irmãos? E aí o Senhor Jesus assevera no verso 23 que aqueles que não fazem a vontade de Deus, embora usem o nome do Senhor para realizar algum ato, serão apartados dele, né? Serão colocados separados muito longe. Esse apartar é uma frase que significa tirar de perto com repulsa. E aí nós vamos observar que ele qualifica essas pessoas que serão apartadas como aquelas que praticam a iniquidade. Ou, em outra tradução, aqueles que são praticantes do que é contra a lei. E por lei nós entendemos a palavra de Deus. Então, esse é um texto muito forte que o Senhor Jesus nos dá como alerta para que não percamos a entrada na eternidade. Será muito doloroso para pessoas que viveram a vida de aparente serviço, de aparente trabalho, mas que ouvirão de Jesus no verso 23, nunca vos conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, como também diz uma outra tradução. E aí, o Senhor Jesus vai utilizar o contexto geográfico da sua região para falar a parábola do fundamento da construção de uma casa. Nós estamos falando de uma região desértica, a região ali da Palestina, onde, evidentemente, parte do ano está seco. O solo está seco, um solo arenoso. E aí, muitas vezes, alguém poderia construir naquela região, porém, quando vem o inverno, com
toda a sorte de chuva, de tormentas, de tempestades, aquelas regiões anteriormente sequíssimas eram inundadas, né? A Bíblia arqueológica, a Bíblia de Estudo Arqueológica, que também traz algumas informações de cunho geográfico, nos diz na sua nota de rodapé: o Mar da Galileia é o cenário natural para essa parábola. A areia que rodeava o lago tinha consistência de pedra dura durante o quente verão, mas o construtor sábio cavaria mais fundo, talvez 3 metros abaixo da superfície, até a rocha, sabendo que esse era o único modo para erguer uma fundação capaz de resistir às chuvas de inverno, que eram notoriamente torrenciais e podiam causar inundações desastrosas. Então, observe que um construtor prudente não ia tomar a decisão baseado apenas no que via, um solo aparentemente seco, porém arenoso. Ele iria se preparar, se precaver contra possíveis eventuais tempestades torrenciais. Então ele ia cavar 3 metros abaixo da superfície para chegar ao nível da rocha. É evidente que construir sobre areia é mais fácil, menos dispendioso, requer menos esforço, menos tempo, menos recursos. E por isso muitas pessoas têm escolhido esta opção. Quantas famílias têm sido destruídas por falta de embasamento bíblico, por falta de conhecimento das Escrituras Sagradas? Para os pais hoje é muito mais fácil adquirir um celular, um tablet, um iPad, dar ao seu filho com internet e aquele menino vai ficar entretido, ocupado, distraído com jogos, filmes, séries intermináveis, enquanto os pais podem descansar, fazer um serviço, estudar ou qualquer outra ocupação. Isso, em larga escala, traz sérios problemas. Nós temos hoje uma geração de adolescentes de 12 a 15 anos dizendo que não há sentido para viver, uma alta incidência de tentativas de suicídio nesta faixa etária. Pessoas que não tiveram ainda nenhuma grande provação, não passaram por grandes experiências, não sofreram grandes decepções, em suas casas não lhes falta nada, mas entraram por um caminho de crise existencial. Por quê? Não foram alimentados pela palavra de Deus. Os pais hoje deixam os filhos à vontade nos cinemas, nos parques, nas sorveterias, nas academias e, por vezes, quando descobrem que há um problema, já é tarde. Não quero ser determinista nem fatalista, mas na maioria das vezes o problema se torna até irreversível. E as famílias ficam com as mãos na cabeça se perguntando como aquilo aconteceu. Não precisa esforçar muito a mente, é só olhar um pouco para trás. A falta de convívio familiar, a falta de diálogo, de atenção, famílias que sentam à mesa, que agradecem a Deus pela refeição, que tiram momento para comentar como foi sua rotina, a rotina do pai, a rotina da mãe, a rotina dos filhos diariamente. Sentam para juntos ouvir a palavra de Deus. Há uma coisa chamada culto doméstico que está se tornando raro. Pouquíssimas famílias o fazem. Isso já não é uma realidade entre as famílias não cristãs. E dentro das famílias cristãs também se torna algo, um fenômeno tido como exótico, porque muitos já não despendem, não investem tempo com isso, né? Então é mais fácil dar um beijo, um abraço e dizer boa noite do que gastar mais 10, 15, 20, 30 minutos da rotina diária, ainda depois de um dia cansativo, para debruçar-se sobre as Sagradas Escrituras. Ou aqueles que preferem fazer de maneira matinal, acordar um pouco mais cedo, quando toda a família está reunida em casa, iniciar o dia com um trecho da palavra, com uma canção que louva a Deus, com uma breve oração. É a casa sendo edificada na rocha. Envolve trabalho, envolve investimento de tempo, de recursos. É necessário mais atenção, mas com certeza o que se colhe deste investimento é duradouro.
não é uma construção que se desmorona com qualquer dificuldade, famílias que se destroem por uma simples falta de amor, de algo que é retratado em mudanças de humor repentinas, falta de tolerância à opinião do outro, uma falta de capacidade de ouvir a opinião do cônjuge, do filho e vice-versa. Quando, na verdade, a família se debruça diante da palavra, esses problemas, essas arestas, esses catombos, esses espinhos são aparados e há uma homogeneidade, há um denominador comum que é alcançado pela palavra de Deus. Então, queridos irmãos, a preocupação do Senhor Jesus é com uma vida de um indivíduo e de uma família que está solidamente baseado nesta rocha, que é a palavra de Deus, que é o próprio Senhor Jesus. Observe que no verso 26, ele diz que quem ouve, mas não cumpre, é comparado a um homem insensato que edificou a casa sobre a areia. Há muitos que têm ouvido. Os templos estão cheios de pessoas que ouvem. Agora, com essa coisa de lives, de transmissões, de cultos digitais, tem aumentado o número de pessoas que ouvem, que entram lá no chat e até dizem que palavra boa, que culto bom, estou emocionado. Mas o Senhor Jesus não se emociona com esta emoção. Isso não é suficiente. Achar a pregação bonita, elogiar o texto bíblico, dizer que é tocante, que transmite boas energias, isso não é suficiente, isso não traz salvação, isso não traz segurança, isso não livra ninguém da queda. O que livra, queridos irmãos, como diz o verso 26, é quando nós saímos do patamar de meros ouvintes e alcançamos o patamar de praticantes. Infelizmente, muitos ainda não conseguiram subir esse degrau, mas ainda há tempo, ainda há esperança, evidentemente, pois no Senhor nós temos essa resposta, no Senhor Jesus nós temos essa guarida. Lembremos do que disse o apóstolo Tiago, irmão de Jesus, na Epístola Universal que ele escreve no capítulo 1, e a partir do versículo 22, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando vocês mesmos. Pessoas que confessam, eu sou cristão, eu amo a palavra de Deus, eu escuto todo dia a pregação do pastor fulano de tal. Não é só ter essa assiduidade na escuta, porque você termina vivendo uma vida, como diz o apóstolo Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, uma vida de auto-engano. Você não está enganando a ninguém, está enganando a si próprio. E aí, no verso número 23, ele diz que aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. É alguém que ouviu a palavra, mas quando o culto acabou, nem lembra o que foi dito. Quando as lutas vêm, ele não tem algo lá na mente, no coração para resgatar e tomar como âncora, como escudo, como martelo, como espada, como mel, como pão para vencer as adversidades da vida. Mas o verso 25 diz que, por outro lado, o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Veja que coisa tremenda, não é, irmãos? Então aqui nós vamos ver que há a verdadeira prosperidade, o verdadeiro sucesso, a verdadeira felicidade está na prática das Escrituras Sagradas. É tremendo isso, porque infelizmente nós vivemos essa crise no seio cristão de ouvintes, mas de poucos praticantes. E aí nós sabemos que para construir esta base de fé é necessário a prática, a ortopraxia. Também o apóstolo Pedro, escrevendo a sua segunda epístola universal, no capítulo já 1, versos 5 ao 7, ele vai nos mostrar
quais são os materiais de construção que podemos adicionar a esta casa espiritual. O fundamento já temos, a rocha eterna, a pedra angular, o Senhor Jesus, a sua palavra. Mas, além desta base, nós vamos edificando, vamos construindo este edifício espiritual. E Pedro diz, na segunda epístola, capítulo 1, a partir do verso 5, por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, e à virtude o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a fraternidade e a fraternidade ao amor, até o verso 7. E aí no verso 8 ele nos dá uma segurança, porque se essas qualidades, se esses materiais de construção existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Há pessoas, veja como diz o texto, é possível serem cristãs, dizerem que têm uma fé, mas na sua fé serem inoperantes e improdutivas. Ou, como também nos mostra o Evangelho, infrutíferos. E nós sabemos qual é a recompensa e o fim de um cristão infrutífero, inoperante e improdutivo. Então, não é somente frequentar os cultos, as aulas da EBD e ouvir. Deus não está à procura de bons ouvintes, mas está à procura de verdadeiros praticantes. Aí nós também podemos chamar a atenção de que milagres não transformam caráter. Havia toda uma multidão que seguia Jesus em busca dos seus milagres, mas nem todos aqueles foram transformados. Quando Jesus começou a dar palavras mais duras, palavras mais severas, os evangelistas nos mostram que parte da multidão foi embora, até o Senhor Jesus observar que grande foi a evasão. Ele se vira para os discípulos e pergunta: e vocês também querem ir? Até que Pedro abre a boca e diz: para onde iremos nós, se só tu, Senhor, tens as palavras de vida eterna? Então, não é de hoje que as pessoas deixam a Cristo por causa da urgência do chamado do Evangelho. O chamado à santidade, o chamado à renúncia, o chamado à pureza, o chamado aos valores éticos e morais que confirmam em nossa vida o caráter de Cristo. E também os irmãos podem chamar a atenção, encerrando a lição, de um tópico interessante que mostra que Jesus, ele é a nossa verdadeira identidade e que ele possuía então esse caráter completo que podia ser tido como fundamento. É interessante que o mundo hoje nos chama de fundamentalistas. O mundo secular, o mundo humanista, o mundo que nega Deus, nos chama de fundamentalista. E há um salmo que vale a pena ser citado, que é o Salmo número 11 e o verso 3. Na verdade, quando já os fundamentos se transtornam, que pode fazer o justo? E é uma pergunta que ecoa nesta sociedade pós-moderna. Uma sociedade que não aceita a verdade absoluta, que não aceita autoridade, que não aceita valores morais definidos. Uma sociedade que nega Deus, que nega a eternidade, que nega a verdade. Aonde nós iremos parar? E o Salmo de número 11 nos pergunta, olha, quando se retira os fundamentos, o que é que o justo pode fazer? A vida sem fundamentos é uma vida destroçada, bagunçada, é uma vida sem sentido nenhum. E o Senhor Jesus traz este fundamento, porque ele é o próprio fundamento. E já os seus conterrâneos e contemporâneos não suportavam a força fundamental do Senhor Jesus, que perguntavam quando ele pregava, de onde vem esta autoridade? Nós vamos ver já no texto bíblico que estamos estudando, de Mateus capítulo 7, quando o Senhor Jesus termina aí a parábola, o verso de número 28 diz que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou do seu ensino, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas, os doutores da lei, os mestres da Torá. Então Jesus falava com autoridade singular,
porque todos que têm autoridade a receberam de alguém. Jesus não. Jesus é a própria autoridade, né? A última instância, o primeiro fundamento, a célula máter, digamos assim, né? O eixo central, a espinha dorsal. Glória ao nome do Senhor. Há uma verdade absoluta, há um fundamento inabalável e o nome dele é o Senhor Jesus Cristo. Como igreja não podemos nos calar, não podemos barganhar os valores, negociar a fé, não podemos flexibilizar as verdades eternas da palavra diante de um discurso, de qualquer ideologia, diante de qualquer discurso que muda o padrão bíblico, que é um padrão inerrante, um padrão eterno e um padrão eficaz. Evidentemente que até a volta do Senhor Jesus, o mundo cada vez mais vai ter repulsa da palavra, repulsa do evangelho. Paulo já dizia que ao ouvir a doutrina, muitos sentiriam uma coceira nos ouvidos. Isso já acontece, queridos irmãos. Os processos, né? As denúncias e tantas coisas que temos visto contra aqueles que pregam a palavra. Um país e um mundo que luta pela liberdade de expressão, de opinião, de religião, mas quando alguém expressa a palavra de Deus, é processado, acusado de intolerância, de fundamentalismo e de preconceito por aqueles que lutam pela liberdade de expressão e de opinião. Uma grande contradição. Removidos os fundamentos, Salmo 11, que poderá fazer o justo? Mas quem poderá remover a rocha eterna? Quem poderá transpor a pedra angular, que é o Senhor Jesus? Ninguém. Então, veremos muitas casas ruírem, veremos tragédias espirituais por aí afora, mas há esperança. Quem está firmado em Cristo, quem está firmado na sua palavra, vem tormenta, vem chuva torrenciais, vem tempestades espirituais, provações, tentações, perseguições, mas os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Glória a Deus. Fiquemos fortes, fiquemos unidos como igreja diante da palavra de Deus e com certeza venceremos, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Que Deus te abençoe, que esta aula, assim como todas as outras, não visite apenas o intelecto, mas visite a alma dos alunos e lhes fortaleça, e lhes enriqueça, e lhes transforme, pois esta palavra é viva e eficaz. Agradecemos a Deus por mais um trimestre, ao pastor da igreja, nosso pastor, amado pastor Roberto, sua família. Agradecemos a todo o Santo Ministério, aos líderes de escola bíblica dominical, os amados professores, irmãos das nossas congregações aqui no estado, na IADALP, irmãos que são frequentes, são assíduos, né, espectadores deste trabalho do EBD na web, que são de outras igrejas em várias partes do nosso país. Nós temos pessoas que nos acompanham em vários estados e louvamos a Deus pela vossa vida. Pedimos que os irmãos tenham sempre o carinho de curtir, compartilhar, essa linguagem hoje atual, dá o like, ativa o sininho. Tudo isso é importante, pois nos ajuda a que o vídeo tenha maior alcance. E o nosso desejo, digo aqui diante do Senhor, é nosso Deus, o nosso desejo é que a palavra seja transmitida, que a palavra tenha longo alcance. Como disse o apóstolo Paulo, a palavra de Deus não está presa. E estamos voltando na próxima semana com um novo trimestre, com mais uma nova lição tremenda, comentada pelo pastor José Gonçalves, do Piauí. Os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Cristo. Tremendo! Estamos saindo aí de um trimestre em que nossos corações estão fortalecidos, né? Nossa identidade cristã está lapidada pela palavra e com esta força, com este ânimo, vamos agora receber uma boa dose da palavra
para a apologética, para a defesa da nossa fé diante de tantos desvios ideológicos e doutrinários que nós temos visto. Fica aqui a nossa saudação também a toda a superintendência da Escola Dominical, presbítero Gastone Alves, nossos secretários auxiliares, irmão Alcides Almeida, Edmar Santiago, eles que formam a superintendência da Escola Dominical, a liderança geral da EBD de nossa igreja. Sintam-se todos abraçados em nome do Senhor Jesus. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.